Olá, eu sou o Pedro, eu sou do grupo Everfit Society. Eu vou fazer a apresentação do nosso projeto final da pós-graduação em mineração de dados complexos. O projeto que a gente tem é um projeto baseado em uma competição do Kaggle, né, sobre predição de volatilidade de ações em um intervalo futuro. Utilizando principalmente, e aí a gente vai utilizar nas nossas features em relação a isso, a volatilidade realizada, que nada mais é do que o desvio padrão dos preços, né, das diferenças de preço do retorno num determinado período. A gente vai ter dois datasets principais, que é o dataset de book e de execução, e a gente vai avaliar os modelos de predição a partir da métrica RMSPE, que é o Root Mean Square Percentage Error. Então, eu vou começar falando um pouco de um outro mercado que é bastante beneficiado pela questão da volatilidade. Então, o que acontece, né? Hoje, a volatilidade de ações, que é o que a gente vai fazer essa predição, ela acaba sendo bastante relevante para o mercado de opções, porque ela nos ajuda até a precificar o valor correto de uma opção. O que que é essa opção, né? Então, vamos supor que você acredita que alguma ação específica, como por exemplo o ticker BPAC11, vai crescer, ter um preço muito maior no futuro. Você pode comprar o direito, né, de comprar essa ação a um preço muito menor do que o preço que ela vai estar lá no futuro. Então, o mercado de opções ele deixa você negociar esse direito de comprar ou vender um ativo numa data futura. E isso é bastante utilizado para proteção, né? Então, a questão do hedging, especulação e alavancagem. A principal feature que a gente vai analisar que é a volatilidade realizada, né? Que é uma medida estatística que ela vê a variabilidade dos preços, né? Então, como o preço está variando numa série histórica. E diferente da volatilidade implícita também, que a gente também vai utilizar, que é baseado nas expectativas futuras, dado dos preços das opções. A gente vai utilizar um conceito um pouco parecido para puxar o book, que eu vou explicar um pouco mais sobre o que é, e vai tentar tirar mais ou menos o que a gente teria de volatilidade ali se a gente fosse realizar aquele book de ações. Então, beleza, o que é um book? Hoje, se eu quero comprar algum título, seja uma ação, por exemplo, se eu quero comprar algum título ou uma ação, se eu quero comprar algum papel, eu vou chegar lá na bolsa e eu vou falar, pô, eu entendo que essa ação vale tanto, então eu quero comprar por tanto e eu vou querer comprar 100 quantidades. E aí outra pessoa vai vir e vai falar, pô, eu aceito vender 200 por tanto. E aí as pessoas vão dando tantos preços que elas querem vender, quanto os preços quando elas querem comprar. E quando essas duas pessoas entram em um acordo, claro que tem diversas peculiaridades nesse modelo, mas quando elas entram em um acordo, uma execução, um trade é feito. Então a gente tem o dataset tanto dos books quanto dos trades. Então no book de ações específico, a gente vai ter o Stock ID identificando qual é a ação que está sendo ofertada, o Time ID e o Seconds in Bucket, que é o momento e a granularidade dessa informação, o Bid e o Ask Price e Size, que são os preços, e os volumes disponíveis para cada um dessas operações. E aí, que nem eu comentei, a gente vai ter o trade também, que é a execução de fato. Então, quando entra em consenso em relação à compra e venda, tem um trade, acontece uma execução, e a gente tem também um dataset dessas execuções. A gente tem mais ou menos as mesmas coisas, então stock time second in buckets, e a gente também tem, né, o preço médio ponderado das negociações num determinado momento, o total de ações que foram negociadas nesse intervalo, e a quantidade, porque eu dei o exemplo de um, mas a gente tem que lembrar que vai ter diversas negociações sendo feitas no mesmo segundo. Então, o que que a gente fez para tratar os dados, né? A gente tinha um arquivo val.csv que a gente não utilizou, dado que ele não tinha nenhum conjunto de features para ser utilizado com ele. O teste, a gente não, a gente chegou a usar mais ou menos ele parecido para fazer uma submissão no Kaggle, mas a gente não teve um desempenho tão legal, então a gente decidiu por não utilizar ele também, e assim utilizar os arquivos de treino que a gente tem, e os datasets satélites em relação a tradebook, para fazer uma validação cruzada tenfold, onde 90% do nosso dataset foi o nosso conjunto de treinamento e 10% foi o nosso conjunto de teste. Então, o que que a gente precisou fazer, né? Para cada um desses ativos que estavam organizados nos arquivos Parquet, então a gente tinha quase 200 arquivos, quase 150, na verdade, arquivos Parquet, a gente extraiu os arquivos tanto de book quanto de trade e tentou calcular essa volatilidade esperada ou realizada, que eu citei um pouco atrás nos outros slides. Então a gente tentou calcular essas como as principais features, isso porque foi o que a gente interpretou que é o que faria mais sentido. E além disso, a gente fez a normalização das features. E a gente teve, inclusive, algumas sugestões dos monitores também em relação às normalizações, mas no final, com todos os testes que a gente teve, a melhor normalização, perdão, foi a usando a Standard Scaler com o Z-Score do sklearn. Então a gente padronizou os dados para conseguir ter resultados um pouco melhores quando a gente fosse regularizar. As features em si que a gente acabou utilizando foi principalmente aquelas duas que eu já comentei,
em relação à volatilidade. A gente tem o preço médio ponderado, que é nada mais é do que ele representa realmente esse preço médio ponderado por volume, né, entre as melhores ofertas de compra e venda. Ele acaba sendo como se fosse uma estimativa mesmo do preço justo de negociação, dado que ele considera o volume disponível em cada lado e os preços disponíveis em cada lado. A gente também viu o imbalance, que é o desequilíbrio entre a quantidade de compra e venda que está sendo determinado em um momento, o valor médio em relação ao bid e o ask, o spread, que é a diferença entre os dois, e a gente normalizou, né, os preços, como eu comentei. Aplicar o logaritmo ele ajuda a fazer essas variações percentuais um pouco mais claras e comparáveis. A gente fez uma análise geral, né, das features específicas e a gente conseguiu perceber que as que têm maior correlação com o target eram exatamente essas volatilidades que a gente comentou, e principalmente o spread e o preço médio ponderado, né? Então a gente tirou também algumas métricas com o auxílio dos monitores em relação aos quartis, que foi bem interessante, que a gente não tinha colocado na nossa avaliação inicial. E aí com isso a gente conseguiu perceber quais eram as features mais interessantes para ser treinadas, né? A gente fez uma análise de correlação, né? Então o coeficiente de Pearson exatamente dessas duas volatilidades, seja do book e do trade, para a gente ter meio que uma noção, porque pareciam duas features bem importantes, então a gente quis traçar também um pouco mais de informação em relação a elas e a gente conseguiu ter um resultado bastante legal em relação a essa correlação. Como baseline, a gente acabou escolhendo o modelo de regressão linear Reed, onde a gente utilizou a validação cruzada para achar o maior peso de regularização dele. E com isso a gente acabou conseguindo resultar num RMSPE de 32,23 no conjunto de treino. Avaliando já no conjunto de teste, que a gente fez, a gente também utilizou no conjunto de teste, a gente teve 38,33. Quando a gente fez o plot, a gente consegue ver que, ainda que a gente quisesse que ele ficasse um pouco mais concentrado na reta, ele teve um desempenho interessante, mas ainda tem muitos casos que ficam um pouco dispersos. Então, provavelmente o modelo não está conseguindo prever tão bem alguns casos específicos. Isso pode ser uma das coisas que a gente acabou analisando no final, né? Então, a gente primeiro começou, a gente fez algumas análises a mais, na verdade, em relação à distribuição dos resíduos, onde a gente esperava uma normal no primeiro gráfico e dá para ver um certo deslocamento, e no segundo a gente esperava algo mais parecido com um círculo e também acabou tendo um certo deslocamento, principalmente à direita do gráfico. A gente fez um QQ-plot, a gente vai fazer esses mesmos gráficos quando a gente olha o melhor modelo, então a gente consegue ver que ele tem um desempenho relativamente ok quando comparado aos quartis, né? Mas ele tem as duas pontas um pouco pesadas, seja para baixo, seja para cima. Então o que eu ia comentar antes a gente, principalmente por ter analisado o modelo de regressão regularizada, a gente resolveu treinar, tentar outros modelos também que tinham a mesma característica. Então a gente tentou tanto o laço, quanto o ElasticNet, quanto um read com PCA. No laço, a gente acabou usando o alfa igual a zero, que foi o que teve o melhor RMSP, não impondo assim a penalização sobre os coeficientes. No ElasticNet, o alfa foi 0,01, bem parecido em relação ao alfa em si, e a penalização I1 dele também estava nula. E no read, com a redução de dimensionalidade com o uso do PCA, o alfa de 10 teve o melhor erro médio. Então, dentre os três, a gente acabou vendo que o menor aí entre eles é até o ElasticNet com 32,2. Com isso, a gente falou, pô, beleza, vamos tentar então alguns modelos um pouco mais complexos para ver se ele não vai ter um desempenho um pouco melhor nesse entendimento sobre as features. Então, a gente testou os modelos de Support Vector Machine, né, os SVMs, com o kernel RBF e linear. A gente começou com o kernel RBF, mas a gente percebeu que o desempenho foi bastante insatisfatório. Ele não soube se adequar muito bem ao conjunto, então ele estourou o erro para quase 348%. Como a gente tinha tido um desempenho muito legal nos modelos lineares de regressão, a gente resolveu tentar com um kernel linear também. E com os mesmos hiperparâmetros do RBF, a gente teve um modelo de 32,3 no conjunto de treino, basicamente semelhante aos modelos de regressão linear que a gente já havia montado. Com isso, a gente resolveu tentar também montar uma rede neural artificial in-house, então uma própria nossa, e com diferentes, né, testes em estruturas, até a gente atingiu esse bom resultado, a gente conseguiu uma rede composta por 3 camadas densas, com 512 neurônios e ativação ReLU, e uma camada de dropout de 20% e uma última camada de saída dessas três, que é a camada de saída com um único neurônio, né, dado que é adequado para uma tarefa de regressão. E é importante citar aqui, principalmente, que a gente tem uma certa limitação também em relação ao ambiente. Mesmo rodando as outras, a gente nunca conseguiu, eventualmente, testar modelos com batch sizes muito menores, com épocas muito maiores e, eventualmente, com learning rates muito menores para alguns dos
modelos, porque o próprio ambiente do Google Colab, mesmo na versão Premium, ele acaba tendo uma limitação clara, assim, de, pô, várias vezes começou a dar timeout, e aí a gente não conseguia rodar todos os nossos códigos. Então a gente entendeu que a gente tinha que tentar, entre aspas, em alguns modelos, tentar simplificar um pouco para conseguir chegar num cara que tivesse um resultado um pouco mais legal. Fazendo essa rede neural artificial, a gente conseguiu uma melhora bem considerável, né? Para 27,86% do RMSPE médio, que superou todos os algoritmos que a gente tinha testado. Então, isso se consolidou como uma solução mais eficaz, né, para esse problema que a gente estava tentando resolver das volatilidades. Então, com esse modelo, a gente treinou também no conjunto de teste, obtendo, treinou não, perdão, a gente tentou fazer a predição no conjunto de teste, obtendo 36,30. Então, foi superior ao modelo base, mas no conjunto de teste deu para perceber que ele não conseguiu se adequar tão bem também. Então, talvez também muito provável em relação a algumas questões de outliers, eventualmente. Então, a gente poderia fazer uma análise um pouco mais detalhada até, como trabalho futuro em relação a possíveis melhorias. Uma que a gente pode citar é talvez até uma escolha melhor das features. A gente teve features interessantes, mas talvez a gente poderia analisar combinações delas que fizessem um pouco mais de sentido nesse caso. Então, analisando os mesmos gráficos, a gente consegue ver que ele tem uma certa concentração em relação à linha, mas ele também tem uma certa dispersão, principalmente na área superior do gráfico. A distribuição de resíduos também é um pouco parecida com uma normal, mas claramente deslocada, assim como os resíduos quanto às predições que a gente queria, aquele círculo um pouco mais fechado, concentrado, e ele acabou ficando um pouco mais esparso do lado direito do gráfico. E o nosso Kikeplot teve aquela mesma sensação das caudas estarem bem pesadas. Então, essa é a apresentação que a gente fez. Que nem eu comentei, acredito que faria bastante sentido para outros grupos explorarem no futuro, tentar uma escolha talvez um pouco maior, um pouco melhor até das features e tentar modelos um pouco mais robustos, talvez utilizando máquinas um pouco mais preparadas para lidar com esse tipo de predição.